você que abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Uma passagem realmente muito conhecida dos meus amados irmãos, mas que é sempre bom nós meditarmos nela, porque ela fala para a gente acerca da vinda do Messias, fala para a gente acerca de tudo aquilo que envolve o nosso Salvador, né? Isso é muito importante. Então eu peço que você abra no capítulo 6 do livro do profeta Isaías e vamos ler, por enquanto, apenas o versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, o versículo que nós acabamos de ler, ele remonta um momento muito interessante da vida do profeta Isaías. O versículo diz: depois disso. Então alguma coisa aconteceu antes. Depois de quê? Depois de que o capítulo 6, a partir do versículo 1, nos relata a condição do profeta Isaías ao ver o Senhor. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, o seu manto. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, isso Isaías, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando nós vemos Isaías dizendo que depois disto, ele estava pronto para seguir o chamado de Deus, a gente entende que Isaías compreendia muito bem o que deveria fazer para que não só mudasse as situações, mas para que ele pudesse ingressar em um ministério com chamado direto do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nós estamos na casa de Deus e sabemos que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele engloba algo muito importante. São 2 chamados, um chamado geral e um chamado específico. E todos nós fomos chamados à salvação, não tem exceção de ninguém, todos nós. Porém, para alcançarmos a salvação, para estarmos de acordo com aquilo que vai nos fazer caminhar rumo aos céus, precisamos falar com Deus com inteireza e sinceridade de coração. Queridos, Isaías, ele diz aqui que tudo iria acontecer com ele, porque em primeiro lugar ele viu o Senhor, e ver o Senhor, ninguém ficava vivo. Ver o Senhor não era a condição do homem, porque não suportaria. Mas Isaías sabia que não era somente a visão ocular dele ao ver o Senhor, mas era a situação que ele estava vivendo. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Isaías, ele não terceiriza a responsabilidade do pecado. Porque o pecado em si ninguém pode terceirizar, sou eu que cometo. Então, se eu cometo pecado, eu não posso dizer, eu vou terceirizar o pecado que eu quero cometer, não. Mas a responsabilidade pela resposta, por muitas vezes, nós temos a tendência de querer buscar motivações pela qual erramos na caminhada com Deus.
Mas nesse momento, Isaías entende que nenhum pecado pode ser atribuído à responsabilidade a não ser aquele que comete o pecado. A gente precisa entender que a Bíblia é clara que se confessarmos os nossos pecados, mas também precisamos deixá-lo, nós alcançaremos a graça de Deus. Esses dias eu estava conversando com, eu nem sei se ela está aqui essa noite, a Luciene. Estava conversando com a Luciene e ela falou uma frase comigo, ela está lá atrás. Ela falou uma frase comigo que eu achei muito interessante, eu guardei aquilo. Porque ela disse, pastor, eu ouvi uma frase que também ela ouviu, tá? Então a gente sempre conversa, então a gente troca algumas figurinhas nesse sentido. Então ela virou para mim e disse assim, pastor, uma coisa interessante, eu ouvi uma frase que é a coisa mais certa do mundo. Porque ela disse assim, puxa vida, às vezes a gente fica preocupado com o que estão falando da gente, o que estão dizendo da gente, mas a gente precisa compreender que a gente é muito pior do que as pessoas estão falando da gente. E que se a coisa não acontece de maneira ruim, é porque a misericórdia de Deus está sobre os nossos pecados, que a graça de Deus tem nos alcançado, que é o favor imerecido. Então eu comecei a pensar naquilo, meu Deus do céu, às vezes a gente fica bicudo, a gente fica triste, a gente fica angustiado, porque dizemos que alguém está falando de mim. Alguém está falando algo de mim, eu não gostei disso, mas se a gente parar para pensar, os nossos atos às vezes são muito mais graves, muito mais perigosos do que o que as pessoas possam estar falando da gente. E quando alguém fala de nós, e nós reconhecemos que nada em nós justifica o que falam, vai dormir tranquilo, não perca o sono, sabe por quê? Porque se você entende que você não está dentro daquele contexto, imagine o seu Deus que te conhece antes mesmo de você, não vou dizer nem vir ao mundo, antes mesmo da fundação do mundo. Ou você pensa que você começou a sua trajetória nos propósitos de Deus quando você nasceu. Nada disso, a sua trajetória começou desde o momento que o Senhor já sabia que você ia nascer em tal família, pertencer a tal família e ia ser quem você é hoje. Amém, queridos? Então nós precisamos entender da importância de nós estarmos livres do pecado diante de Deus. Não estou dizendo que nós vamos nos tornar religiosos, porque tem muitas pessoas que o religioso ele faz diferente, ele dá nome ao pecado e ele dá gravidade de pecados, quando na realidade diante de Deus todo pecado é pecado e acabou. Todo pecado causa separação de Deus. Todo pecado nos tira da presença de Deus, quebra a nossa comunhão com Deus, mas quebra por quê? Porque Deus vai se vingar? Que a mão de Deus vai pesar? Não, irmãos, porque na realidade o caráter de Deus não permitiria isso. Porque não importa o meu ou o seu pecado, Deus continua sendo Deus. O amor dele não muda. A gente vai ver que o que moveu as mãos de Deus, no sentido de um anjo vir com uma brasa viva, nenhuma tenaz e purificar os lábios de Isaías, não foi nem um pedido direto, foi a confissão do seu pecado. Mas ele confessou para Deus. Eu acredito que não tinha ninguém ali perto dele para ele falar essas coisas. Tinha sim, ele sentindo a presença de Deus. Tinha sim, ele entendendo que ele mesmo disse, ai de mim que estou perecendo, porque vi o Senhor face a face. Queridos, a gente precisa entender que Deus, ele está sempre querendo falar a respeito de mim e de você, como ele falou de Jó. Quando Deus, ele fala para o inimigo de nossas almas a respeito de Jó, ele estava simplesmente dizendo, olha, como nesta terra ainda tem remanescentes. Aqueles que sobraram na adoração, observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Então você já conhece toda a história, conhece também até o fim dela, mas uma coisa é certa, Jó não conhecia. Mas Jó manteve a sua fidelidade diante de Deus até o momento em que ele pôde declarar que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Deus quer que eu e você o conheça muito mais do que nós o conhecemos hoje, ou pensamos que conhecemos. Porque nós não podemos ver um Deus vingativo. Nós não podemos ver um Deus que não honra. Como poderia Davi derrubar um gigante como Golias? Simplesmente com a pedrinha
na habilidade da funda, foi tudo bem. Só que eu quero dizer uma coisa: a vitória de Davi contra o inimigo e a nossa vitória contra o nosso próprio pecado, sabe aonde está? É quando a gente vai de encontro ao pecado em nome do Senhor dos Exércitos. Isaías estava aqui confessando o seu pecado e não passando a responsabilidade para o povo. Sim, ele declarou, olha, esse povo é obstinado a pecar. Quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia também comigo, não volta um pouquinho só. Aí no primeiro capítulo de Isaías, isso explica muito qual era a condição daquele povo, como aquele povo agia, como aquele povo estava vivendo na presença do Senhor. Ou seja, fora da presença do Senhor. Vamos começar do versículo 1. Em primeiro lugar, você vai ver uma coisa interessante. Isaías ainda não tinha sido vocacionado para o ministério. Naquele que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías, ele já tinha algumas coisas de particularidades com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é a função que você exerce no ministério. Não é a função que você exerce na igreja. Não é o que você é ou deixou de ser na igreja. É o seu relacionamento com Deus. Isaías tem aqui no versículo 1 a seguinte colocação. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Aí vem o versículo 2. Ouvi, ó céus. Ele teve a visão desta exortação divina. Ouvi, ó céus, e preste ouvidos tu, ó terra. Porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Perceba bem qual era o estado daquele povo. Ele não compreendia, e há aqui um paralelo, ou melhor, uma ilustração que diz que o boi, um animal irracional, que o que faz é por instinto, não se iluda se o seu cachorrinho, se o seu gatinho faz alguma coisa que te faz sorrir e te faz alegre, pode ter certeza que ele faz aquilo por instinto, ele não tem a sabedoria e o entendimento que eu e você temos. É claro que de vez em quando a gente dá bom dia ao gato, dá bom dia ao cachorro, achando que eles vão responder, né? E se isso acontecer, a gente vai ficar meio preocupado, por isso que eles não respondem. Às vezes a gente vai ali que a coisa muito... Eu gosto de pets, gosto. Lá em casa eu tenho um gatinho e 2 cachorrinhas, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eles no cantinho deles e eu no meu. Mas a gente se dá bem. Só que de vez em quando, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui, eu vejo a minha esposa conversando com as cachorrinhas. Olha, você foi lá, você comeu a ração do gato, não pode fazer isso, vou te botar de castigo. Olha, eu trouxe aqui um ossinho para você roer e você não está comendo mais a ração. É igualzinho que ela está entendendo, não está entendendo nada. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo uma coisa muito interessante. Que o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono. E o jumento, a manjedoura de seu dono. Mas Israel, ou seja, o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende. A falta de entendimento aqui é uma só. O meu povo é obstinado a não compreender o amor de Deus. Em Jeremias, o Senhor mesmo disse, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer fazer a nossa vontade, mas desde que a nossa vontade esteja dentro dos planos de Deus. Porque às vezes a nossa vontade é aquela vontade de dizer que eu espero no Senhor com paciência, mas a minha paciência dura 5 minutos. Senhor, me abençoe, eu preciso resolver esse caso com essa pessoa. Oh, meu Deus, abençoe, eu vou esperar no Senhor, estarei aqui em oração, em jejum, vou estar fazendo isso e aquilo. Dali a 5 minutos, eu vou dar uma ajudinha a Deus. Vou dar uma ligadinha para o irmão lá, vou ver se eu consigo já adiantar o caso. Irmão, não adiante o caso que você colocou na mão de Deus, não. Deus é Deus. Ele está cuidando de mim e de você. Seja no momento em que você ouve a resposta
ou você não ouve, entenda que nós, às vezes, como Israel naqueles tempos, estamos vivendo uma irracionalidade de relacionamento com Deus, porque não compreendemos os objetivos dele, não compreendemos a vontade de Deus, nos entristecemos com algumas coisas e de quem nós nos afastamos? De Deus. Olha o que diz o Salmo 37. Deixa eu dar um pulinho aqui no Salmo 37. Eu acho essa passagem muito interessante, porque ela começa no versículo 1 dizendo o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, ou seja, tenha gozo, tenha alegria, também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quem tem gozo no Senhor, quem se deleita no Senhor, nunca vai pedir a Deus uma coisa que esteja na contramão de Deus. Quem se deleita nas coisas de Deus vai fazer a vontade de Deus com tranquilidade. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse: faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem de Deus é nós podemos projetar Deus para o mundo. Semelhança de Deus significa estar de acordo com a vontade de Deus. Não por opressão, não por ser um fantoche, mas por ser aquele que entende e compreende. Não é o boi nem o jumento que vive por instintos. Então Isaías estava vivendo em um período assim, de pessoas assim, que não entendiam a vontade de Deus, mas ele também não tira a sua responsabilidade. Às vezes, irmãos, nós queremos contar para todo mundo a nossa dor. Às vezes nós queremos falar para todo mundo o que está acontecendo, a gente acha que até vai ficar mais tranquilo se eu disser para alguém a minha dor, ou talvez até mesmo os meus erros. Só que eu quero te dizer uma coisa: continue entrando no teu quarto, fechando a porta e falando com Deus. Porque aí Ele vai te esclarecer, aí Ele vai te levar mais além. Aí Ele vai fazer de você alguém que tem uma intimidade tal com Deus, que você vai descansar. Porque a gente às vezes, você sabe de uma coisa, a gente vê os exemplos, a gente deseja os exemplos, mas a gente não segue os exemplos. A gente diz que confia em Deus, que sabe que Deus está no controle, só que tem um porém. A gente não segue a fala de Abraão. Quando Isaac pergunta: pai, está aqui o cordeiro, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha. Não, o cordeiro não. Está aqui o cutelo, o fogo e a lenha. Mas aonde estará o cordeiro para o holocausto? Que pergunta com uma resposta que engasgou, parou como diz o outro, na goela de Abraão. Porque ele precisava agora responder para o seu filho. Mas eu acredito, sabe daquela coisa que alguém nos pergunta uma coisa, a gente fica meio gago para responder? Aí já sabe que alguma coisa a gente está tramando ou buscando para responder, mas para fugir pela tangente. Eu acredito que Abraão não, ele foi muito enfático na resposta. Mas onde está o cordeiro? Ele diz assim: o Senhor proverá. Será que nós estamos acreditando que o Senhor ainda provê na nossa vida? O Senhor proveu na vida de Isaías, que estava em uma situação difícil. Estava em pecado também, estava pecando com seus lábios. Mas o Senhor logo veio à providência, bastou ele dizer tudo o que estava acontecendo, abriu o coração para Deus, que logo, por ordem divina automática, um anjo veio e purificou os seus lábios. Será que esse Deus mudou? Será que esse Deus não é mais o mesmo? No último dia 12, foi dia 12? Sábado? Foi, gente, de vezes falha. Acho que foi, né? Foi, né? No último dia 12 eu tive em uma das nossas congregações, e ali nós meditávamos um pouco no Salmo 122. E falava da alegria de Davi, quando ouviu dizerem que, ou fazerem, ou formularem a ele um convite: vamos à casa do Senhor. Ele se encheu de alegria, claro, ele se encheu de alegria e satisfação. Por quê? Porque era o desejo dele mesmo, que aonde estivesse o governo
de Davi, na cidadela de Davi, estivesse ali também a presença de Deus, ou seja, por isso que ele levou a arca. Mas agora ele vê o povo vindo para adorar o Senhor, e o convida para estar junto com ele. Aí eu começo a meditar em uma coisa: como é que eu estou vindo para a igreja? O que tem me feito estar alegre neste templo? O que tem me feito glorificar o nome de Deus? É porque hoje tenho a oportunidade de estar aqui pregando a palavra? Ou será que é porque eu tenho a oportunidade de cantar um louvor? A oportunidade de dar uma saudação? Porque se isso não acontecer, eu vou para casa triste? O que é que tem me alegrado na casa do Senhor? Não respondam, por favor. Mas pense, o que nos motiva a estar aqui esta noite? O que deve motivar a igreja do Senhor é o que o Senhor, no momento da última ceia, o Senhor reúne os seus discípulos e fala justamente isto, que nós devemos anunciar a morte dele até que ele venha. Mas pastor, o Senhor Jesus pediu para a gente anunciar a derrota dele, a morte dele, porque é a morte. Mas entenda, irmão, a morte do Senhor é vitória. Porque ele não está morto, ele vive, ele ressuscitou, ele reina, ele é Deus. Então, às vezes isso já é motivo de eu vir para a casa do Senhor feliz. Porque eu sou escolhido de Deus, eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim. Ou seja, quando eu ainda chutava a cobertura dos... Não é que eu fazia isso não, mas estou usando um exemplo. Eu chutava a cobertura dos pontos de ônibus quando o ônibus atrasava. Eu estava vivendo uma miséria, mas ali o Senhor já tinha a córdia dele em cima da minha miséria. Mas depois que eu aceito ao Senhor, aí vem a graça dele, trazendo para mim um favor que eu não merecia, me dando a oportunidade de falar dele, do nome dele, sobre ele. Não é pouca coisa não, gente, pelo amor de Deus. O povo mais inteligente da terra é o povo de Deus. Não estou falando de crente, estou falando de cristão. É o povo de Deus. Aquele povo que entende que ele é filho do dono de tudo que possamos imaginar. Que ele é Senhor de todas as coisas. E ele escolheu a gente. Ele escolheu a mim, escolheu a você. E ele não se importou se a gente estava cansado, sobrecarregado. Ele só queria fazer uma coisa: nos aliviar. Quando em João capítulo 4, Jesus decide passar por Samaria, talvez alguém pense, ele queria fazer, no mínimo, duas coisas. No mínimo, ele queria fazer duas coisas. A primeira, estigar os samaritanos. Os judeus não se davam com o samaritano. E quando foi pedido uma passagem pelo lugar, houve problema. Aí aquele discípulo amado que recostava a cabeça no peito de Jesus, logo disse: Senhor, podemos nos unir e fazer uma oração aqui para que o Senhor mande fogo do céu e destrua aqueles lá? E era João, hein? O discípulo amado, o discípulo do amor. Mas o nome dele, na íntegra, era Boanerges, filho do trovão, ou seja, impetuoso, né? Ansioso, dente por dente, olho por olho. Só que Jesus não queria passar por Samaria para estigar os samaritanos, muito menos para cortar caminho. Deus queria que o seu filho passasse como ele passou por Samaria, para encontrar com alguém que precisava ter uma mudança de vida. O Senhor passou por Friburgo, fez uma cidade em que há muitas igrejas pregando o evangelho, falando do seu amor. Não foi por status, irmãos. Foi para que eu e você estivéssemos hoje aqui glorificando o nome dele. Os objetivos são assim. Jesus, ele tem objetivos na minha e na sua vida.
Ele não está preocupado onde você mora, onde eu moro, ele está feliz por uma coisa. Não importa onde você mora e eu moro, mas todos nós viemos aqui essa noite por um único propósito: louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glorificar o nome dEle, bendizer a Ele. E fazer como Isaías: eis-me aqui, todos os dias, irmão, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, mas ninguém me chamou, o pastor não me chamou para fazer nada, para dizer nada. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa tem que ser a nossa resposta. Ou seja, Senhor, com meus erros, com a minha falha, no meio em que vivo, nas dificuldades que tenho, eu me prontifico a estar aqui. Eu me prontifico a fazer a tua obra. E fazer a obra de Deus, irmãos, é entender que o que Ele tem comissionado a mim e a você é para que nós levemos a efeito, porque Ele confia em nós. Quero deixar bem claro, Deus não precisa de nenhum de nós que estamos aqui. Mas uma coisa também eu afirmo: Ele conta comigo e com você. Se eu disser que Deus precisa de mim, eu estou limitando o poder de Deus. Deus não precisa, mas Ele conta. E que Ele possa contar conosco todos os dias da nossa vida. Que Ele possa entender a cada momento, pelo testemunho que eu e você tenhamos dado na casa do Senhor, que Ele pode contar conosco. Não somos nada, mas em Cristo somos tudo. Não temos nada, mas em Cristo nós somos a nação mais rica desta terra. Quando o Salmo 32:12 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aquele salmo está falando que felizes são aqueles que aceitam o seu chamado. Essa é a nação do Senhor. Eu quero considerar hoje, porque ainda falei isso lá em Barra do Bengalas. Nós podemos dizer aqui que Friburgo é do Senhor Jesus? Eu acredito que não. Que o Brasil é do Senhor Jesus, até porque, num trabalho de missões que teve aqui, eu descobri que eu pude entender melhor que eu acho que não é tanto a África que precisa da gente no que tange a espiritualidade, a reverência a Deus, não. Somos nós que estamos precisando aprender com eles. Porque o que se faz naquele lugar, os testemunhos das pessoas que vêm de lá para aqui e falam, eles estão muito mais prontos a adorar do que a pedir e cobrar ao Senhor. Mas uma coisa eu digo para os meus queridos irmãos: nós somos a nação eleita. Nós fomos eleitos pelo Senhor. Acabou de haver aí campanhas políticas para vereadores e prefeitos. Eles tiveram que se candidatar para serem possivelmente eleitos. Nós fomos eleitos pela graça e misericórdia de Deus. É pouca coisa? Gente, não pode ser pouca coisa. Eu tenho que começar a entender essas coisas, que não é pouco a nossa caminhada com Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa. É muito bom estar aqui com vocês. A gente vai, quando começa a falar, começa a se emocionar também. Mas eu prometo que eu não vou manchar as páginas da Bíblia, não. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente, quando vai chegando a certa idade, e que bom que a gente vai chegando a certa idade, tá, gente? Porque a gente vai começando a mudar algumas coisas. Eu hoje penso assim: como é gostoso estar aqui. É um momento que vai ser ímpar hoje e vai ser ímpar amanhã também, se nós voltarmos a nos reunir aqui. Esses dias eu estava sentado conversando com alguns irmãos, eu estava vendo, meu Deus, isso é muito bom. O papo é gostoso, a conversa é saudável, falamos de Jesus, conversamos, falamos de um amor verdadeiro, irmão. Estou falando de amor verdadeiro. Estou falando daquele amor aqui que está cheio de hipocrisia. Que é um artista 24 horas por dia. Estou falando daquele amor mesmo. E é muito gostoso porque você vê o cuidado que um tem com o outro, sem, desculpa a expressão grotesca da minha parte, sem ficar puxando sardinha, mas fazendo aquilo que é legal. É muito bom. Estive aqui domingo pela manhã, pude abraçar o pastor Toniel, fiquei muito feliz. Até porque ele é bem magrinho, é fácil de abraçar, já viu? Ele é magrinho, a gente consegue abraçar ele bom. Mas a coisa gostosa é porque não foi só ele, tinha outros irmãos.
A primeira coisa que eu recebi aqui pela manhã foi um beijo, um ósculo santo, um beijo no rosto, e diz assim: pastor, o senhor não fica triste comigo não? Eu disse: por quê? É porque eu sou assim mesmo, eu gosto de abraçar e de beijar. Eu disse: meu filho, pode beijar à vontade. Porque isso mostra a minha comunhão. Isso mostra a minha vida com Deus. E sem comunhão, nós não estamos prontos para dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Sem amar ao próximo, sem viver uma vida totalmente de picuinhas, nós não podemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas graças a Deus, que o Senhor pode contemplar a igreja dele aqui esta noite, e muitos que por algum motivo justo não puderam vir, até outros que não quiseram vir também por algum motivo, mas nós estamos aqui e eu tenho certeza que Deus tem se alegrado com cada um de nós. Amém, irmãos?